telespectadores do programa do Cruzeiro. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro goleia o São Francisco e Thiago Neves estreia muito bem. Próximo jogo do Cruzeiro é na quinta-feira, dia 2/3, às 20h30 no Mineirão contra a Caldense. Sada Cruzeiro Vôlei vence mais uma e continua em busca do tetracampeonato sul-americano. Vem aí o 32º churrascão do Cruzeiro com Elba Ramalho. É uma festa maravilhosa. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, pessoal, hoje eu vou falar um pouco, deixar para os amigos aqui falar à vontade, porque estou bem gripado, peguei uma gripezinha aí. Mas, em primeiro lugar, eu já quero dedicar esse programa para minha netinha que nasceu, a Lara, está lá toda bonitinha lá na casa do Guilherme, ela, a Jaque, o Guilherme. Larinha, vovô daqui a pouquinho o vovô tá aí, tá? Dá um beijão em você, tá? Tá tudo bem em casa. Olha, gente, o Cruzeiro fez uma partida ontem. Olha, vou te contar para você um negócio. O Cruzeiro tá jogando de acordo com o que o torcedor do Cruzeiro quer. Tá dessa maneira o time do Cruzeiro. Ali do meio de campo para frente, tá dando um show de bola. É rápido, passes rápidos, jogada de deslocamentos. Olha, com a habilidade dos jogadores. Aquela turma, todo mundo estava querendo saber como que o Mano ia colocar o Thiago Neves na equipe. Foi muito simples, foi simples e rápido. Ele tirou o Alisson e colocou o Thiago Neves. Thiago Neves jogando pela direita, pelo lado direito, porque ele é canhoto. E se deu muito bem. Fez 3 assistências maravilhosas para os gols. O Rafael Sobis jogou muito bem, fez 4 gols. Podia ter feito mais, apesar de que o time é bem fraquinho, mas bem fraquinho mesmo. Sabe? Mas isso não importa. O importante é que o Cruzeiro ganhou de 6. De 6. Isso é um placar. Olha, eu vou contar para você 6 que eu lembro que o Cruzeiro ganhou aí. Não, tem poucas vezes o Cruzeiro ganhou de 6 aí, de alguns outros times aí, né? Teve lá em Sete Lagoas também, o Cruzeiro ganhou de 6, do Atlético. Teve do Vasco também, o Cruzeiro ganhou do Vasco de 6, há uns anos atrás aí. Então o Cruzeiro sempre gosta de ganhar de 6. E o Cruzeiro ontem, mais uma vez, jogou o suficiente para passar de fase da Copa do Brasil. Agora vai pegar o Muricy. Muricy que eliminou o América Mineiro aí nos pênaltis. A gente não sabe, eu vi alguns lances do jogo contra o América, mas o estádio lá, a gente não sabe ainda, é sorteio, né? Mas depois eu vou falar sobre o depois nós vamos falar do estádio lá do Muricy, depois vamos falar também como é a próxima fase da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro está encaminhado, está tudo certinho, o Thiago Neves estreou muito bem, o Dedé já está treinando muito bem, coletivos com a equipe, eu acho que agora no mês de março ele já deve voltar a jogar, o Fábio também é pela mesma forma, então todos eles já estão bem. O Cruzeiro está com um elenco muito bom e vai dar muitas alegrias ao torcedor do Cruzeiro este ano. Com a entrada do Thiago Neves ali, sacrificou-se o Alisson, mas era a única saída que tinha. Agora tá faltando o menino lá, o Silva lá, Lucas Silva. Só o Lucas Silva que tá faltando para entrar na equipe, no lugar do Ariel Cabral. Muita gente tá me questionando, encontrei com muita gente na rua, pessoal, mas eu acho que tem que sair o Henrique. Henrique não. Henrique joga muita bola, é um guerreiro, ele combate o tempo todo. O Ariel não, o Cruzeiro precisa... Como vai entrar o Thiago Neves? Que são jogadores, Thiago Neves, Robinho, Rafael Sobis, Arrascaeta, eles marcam muito pouco. Eles só voltam para compor a marcação e até o meio de campo. Mas eles não marcam. O Ariel Cabral também não marca muito, não. Então o Lucas Silva marca muito e o Henrique também marca muito. Então nós temos que deixar esses dois jogando. Eu acho que a tendência do Mano é colocar o Lucas Silva no lugar do Ariel Cabral. Eu acho que vai ser por aí. Ali atrás o time está muito bem, o Ezequiel tem jogado bem, esse menino ali, o Caicedo, está bem, a contusão que ele teve ontem não foi nada grave, já está à disposição do time, porque o Cruzeiro só volta a jogar no dia 2/3. Daqui a uma semana. Agora, uma grata surpresa para o Cruzeiro, para a torcida do Cruzeiro, é o lateral esquerdo.
Tem jogado muito bem o menino lá, o Diogo Barbosa, veio do Botafogo. Foi um achado pro Cruzeiro esse garoto. Muito habilidoso, muito bom de bola. Vai fácil, mas muito fácil. A linha de fundo ele vai. Então o Cruzeiro achou o lateral esquerdo. Agora nós estamos precisando de criar algumas jogadas também pelo lado direito ali. O Léo e o Caicedo lá, o Cunte Caicedo. Ele quer que se chama ele de Cunte Caicedo. Então o time está muito bem ali. Tá certo? Vamos falar dos jogos do Cruzeiro. Tem um churrascão que vai acontecer e o vôlei está arrebentando lá no Sul-Americano, que está sendo disputado em Montes Claros. Ele ganhou uma ontem, ganhou outra hoje. E o campeonato lá é muito rápido, Sul-Americano. E o Cruzeiro, a turma lá do Marcelo Mendes está buscando o tetracampeonato sul-americano. É mais um título para a galeria do Cruzeiro. Tá certo, torcedor? Boa noite, Hugão. E aí? Um abraço, amigo. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alexandre. Ontem eu estive no Mineirão, eu fui ali naquele setor que estava R$10 o ingresso, o vermelho inferior, né? Aliás, agradecer o carinho da torcida, que por onde quer que a gente passa, sempre pede uma foto, sempre pede uma palavra, o pessoal que tem canal no YouTube pede pra gente deixar recado, o pessoal que geralmente tem aí páginas no Facebook também quer que a gente grave mensagem, a galera do grupo de WhatsApp e tal. Então, com muito carinho, eu agradeço realmente toda essa atenção. Todo mundo, né, atendo sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tanto não vai virar estrela, tempo, não, né? No segundo tempo tinha começado, eu ainda tava no corredor, o povo pedindo pra bater foto. Eu não tem problema nenhum. Também já tava ganhando de 5, de 4, 5. Eu falei, tá tranquilo. Mas se fosse 0x0 jogo tenso, a gente estaria ali sem problema nenhum. Certo? Sobre a partida de ontem especificamente, né? Na verdade, eu vou falar, inclusive, da partida do último final de semana também. Acho que o jogo contra o RT não é um jogo que a gente tem que, de repente, tirar um parâmetro, tá? Para que a gente possa avaliar o Cruzeiro por toda a temporada. Até porque o Alex foi usado como uma experiência, atuando do lado do Rafinha, e o Rafinha, ele não é um jogador que cria muitas jogadas. Ele é um jogador muito eficiente para se trabalhar no meio de campo com um cérebro pensante, com alguém, de repente, usando a qualidade dele, que, sem dúvida nenhuma, é a velocidade, é o toque de bola, é a chegada, mas não é a criação explicitamente. Então, o time do Cruzeiro ficou meio fraco nessa questão de criação, porque teve o Alex de um lado, que ainda joga de maneira muito tímida, veio da categoria de base, mas ainda não mostrou a que veio no time titular. O Rafinha atuando pelo meio, o Ábila muito bem, se movimentando e colocando muito perigo na equipe do RT. Mas eu realmente percebi que houve uma falha na defesa, mas essa falha na defesa foi principalmente porque Alex e o Alisson, se eu não me engano, eles não estavam fazendo a recomposição da maneira adequada. Então, o que acontece? Quando o time geralmente ele vem pelo meio ali, é porque o Henrique e o Ariel Cabral estavam tanto quanto abertos, e aí o meio estava muito aberto assim, e eles não chegaram muito a tempo. Podia ter matado a jogada, mas enfim, né? Não é um jogo para você tirar como parâmetro para toda a temporada. Já a partida de ontem, óbvio, evidente, o adversário, ele é um adversário limitadíssimo, mas se o Cruzeiro tivesse feito 2x0, tava todo mundo cornetando. Né? Tava todo mundo falando, não sei o que, só 2x0 e tal. Fez 6, mas fez 6 num time pequeno. Cara, a gente faz 6 time pequeno de dia, de noite, qualquer hora que você colocar a gente tem feito sempre, né? Sempre. Né? O único time que a gente colocou 6, que foi um time grande, foi só o Santos do Pelé em 66. Né? De outro modo, a gente pega um pequeno. A Vasco é time que, pelo amor de Deus, 3 Série B, gente, tal, não passa Cruzeiro nem em número de títulos. Você me ajuda, nem torcida passa que direto de número de títulos. Então o que acontece, gente, é o seguinte: o Cruzeiro, nessas duas partidas que teve a partida contra o RT, que realmente não veio bem, mas o Mano Menezes é hora mesmo de fazer experiência, porque a gente sempre fala isso, né? Vamos fazer experiência no Campeonato Mineiro. Fez experiência, fez o certo, né? E aí joga contra o São Francisco. Na semana que vem pega a Caldense, jogo chato. O time da Caldense é um time chato, sempre deu trabalho para o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, ao meu ver, está no caminho certo, está trabalhando bacana. Rafael Sobis está fazendo os seus gols. Ábila, quando entra, também faz os seus gols. Tudo isso porque a gente tem um meio-campo que tem movimentado bastante e tem dado volume de jogo para que o nosso ataque seja eficiente. Já na defesa, eu vejo poucas pessoas falando do Léo. O Léo é um jogador que requer toda a atenção e todo o elogio da torcida cruzeirense, porque sem dúvida nenhuma é um dos maiores jogadores do Cruzeiro, e eu falo isso sem medo de errar de forma alguma. Por mais que alguns falem, é um jogador limitado, mas é um jogador que toda vez que entra, ele nunca deixa a desejar, e tá sempre na equipe do Cruzeiro, salvando e mostrando seu bom futebol. É nóis. Tá certo, Gal, é isso mesmo. O Léo, a torcida do Cruzeiro tem que tratar o Léo com carinho, igual trata todos os jogadores. Falha como todo zagueiro falha. Como todo zagueiro falha. Mas ele tá sempre presente, ele tá sempre com vontade, brigando pelo Cruzeiro, além de ser cruzeirense nato.
aqui de Contagem é o Léo, o zagueiro Léo. Ele é aqui de Contagem e é cruzeirense, desde criança ele foi cruzeirense. Ele é cruzeirense. Não é isso, Alexandre Ribeiro? Boa noite. O Gão colocou um negócio aí sobre esse jogo lá contra o RT. É muito importante, sim, esse jogo. A gente não sabe ainda quando vai ser o jogo contra o Muricy ou outro time aí depois. Já tem as datas. Já tá? 8h15. Não, contra o Muricy? 8h15. Lá? Não sabe ainda aonde vai ser o primeiro, mas as datas... Agora imagina se for lá. Esse jogo contra o RT é importante por isso. Exatamente. É isso? É importante gramado por isso, por causa do gramado. Ruim. Fala aí, Alexandre. Um abraço, Gão, você, a única torcida de Minas que não caiu para a segunda divisão. Coisa linda, né? Repete isso pra gente. É a única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós temos um vascaíno aqui, uns vascaínos aqui, câmeras mens. Aqui da gente, entendeu? Vale lembrar também, tipo assim, que o Cruzeiro também é o único time, tá? Fora do eixo Rio São Paulo que nunca caiu também, tá bom? Um abraço. Exatamente. E o único time fora do eixo Rio São Paulo que ganhou o campeonato de pontos corridos no Brasileiro. Vai, toma. Né? Ô, Eduardo, ontem eu estava lá no Mineirão também, com vários jornalistas conversando sobre a questão desse jogo. Contra o Muricy. Muricy, se vai ser, pelo que eles falaram, a Rede Globo vai passar esse jogo e não vai poder ser no estádio e do Muricy, porque lá não tem iluminação. E o jogo vai ser depois do Big Brother. Não, agora não é depois, é antes do Big Brother, né? Acho que o Big Brother passa depois do jogo. Então, vai ter que ser ou no Rei Pelé, que é em Alagoas, em Maceió, que é um estádio grande, cabe 25 mil pessoas, ou então no estádio do Asa de Arapiraca, que também é um estádio bom. Então, pelo menos disso a gente já está livre. Não vai ser naquele campinho do Muricy, o que facilita independente se for o primeiro ou o segundo jogo lá, facilita muito o Cruzeiro. Pois é, mas agora então mudou, essa fase já muda, é um jogo lá e outro cá. O seguinte, a Copa do Brasil, no total, dessa fase, sem ser os 11 que já estão nas oitavas de final, só tem 5 vagas para entrar nas oitavas de final, porque os 8 que estão na Libertadores, mas o Atlético Goianiense, campeão da Série B, o Paysandu, campeão da Copa Verde, o Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, já estão nas oitavas também, juntando com os 8 da Libertadores, 11. Então faltam 5. Eram 80 times, aí caiu para 40, quando o Cruzeiro eliminou o Volta Redonda. Dos 40, quando o Cruzeiro eliminou o São Francisco, caiu para 20. Aí o Cruzeiro passando do Muricy, tem tudo para passar, ficam 10. Aí desses 10 times, aí que vai ser... Aí o Cruzeiro não tem adversário definido para outra fase, porque vai ter um sorteio. Mas aí vai ser difícil, porque nessa fase, entre os 10, vai ter Corinthians, Inter, Sport, Bahia, Vitória. Então aí já vai ser uma começa a funilar a Copa do Brasil, né? Porque essa fase eu acho que vai ser até mais difícil, porque o sorteio das oitavas é dirigido. Divide em 2 potes. O dos melhores ranqueados, dos times que estão na Libertadores. Não, por exemplo, o Cruzeiro pode pegar um Chapecoense da vida. Nessa fase cai um sorteio, pode pegar o Corinthians, o Inter. Então, a Copa do Brasil é a última fase fácil, teoricamente, que o Cruzeiro tem, é essa contra o Muricy. E aí depois... Mas o caminho seria mais difícil, né? Porque o Cruzeiro nessa fase era para ter pego o Botafogo da Paraíba, que não é um grande time, não, é o meu time do Nordeste, mas levou de 3-0 desse São Francisco. E agora, na outra fase, era para pegar o América ou o Juventude. O Muricy tirou os 2, né? Então, Juventude e o América. Então, e outra coisa, viu, Alexandre? O pessoal fica falando aí do São Francisco, Cruzeirão deu de 6. Ele é o vice-campeão do Pará. Lá tem Remo, lá tem Paysandu. O Paysandu foi campeão, ele foi o vice. Ele foi o vice, quer dizer, ele ganhou o Remo, do Remo, que já disputou aí, o Paysandu disputou até Libertadores. Não é isso? 2013. 2013, lá, ganhou do Boca, lá na Argentina ele ganhou do Boca, o Paysandu. Ganhou de 1-0. Então o São Francisco não é tão caixa d'água assim não, tá, gente? Não é não, viu? Não é não, o São Francisco. Agora o Muricy também entrou porque ele é vice-campeão. Mas aí, o Muricy, os dois são mais ou menos na mesma fase. No campeonato regional, no campeonato alagoano, o Muricy está muito mal. Assim como o São Francisco está muito mal no campeonato paraense. Mas na Copa do Brasil, se eles passassem de fase ontem, eles iam ganhar quase 600 mil na próxima fase. Então, para eles estão jogando a vida nessa disputa, que é o que eles não ganham no campeonato lá, num jogo, eles ganham de cota, né? Pois é. Então o Cruzeiro... Tem a data já, não? Dia 8 e dia 15 de março.
A 8 de março, numa quarta-feira. Os 2 jogos na quarta-feira, 8 e 15. Rapaz. E aí, Hugão? Muricy Ramalho. Se fosse Muricy Ramalho, ele ia ter uma dificuldadezinha, mas acho que o Cruzeiro não vai ter muita dificuldade para passar para a próxima fase, não. Respeitando aí outro adversário, mas tipo assim, em termos de estatura, dimensões de clube, não há nem o que se comparar, né? Agora eu tenho gostado muito, sem dúvida nenhuma, assim, olhando a atuação da equipe do Cruzeiro, eu vejo muita gente criticando o Alisson, né? E eu acho que eu vou sair em defesa do Alisson pelo seguinte: ontem no jogo, ele entrou, né? E o pessoal pegou um pouco no pé dele porque ele teve uma chance de gol, que ele ficou cara a cara com o goleiro. Cara que o Lucas Silva. Pois é, pois é. E aí o pessoal criticou muito ele e tal. O jogo de ontem não é parâmetro para você analisar o Alisson, tá? E nem o jogo contra o RT. Não coloco isso como parâmetro, não. O Alisson, ele é um jogador que ele recompõe muito bem a defesa, certo? Porque o Diogo Barbosa, ele é um jogador que ele avança muito ao ataque, né? Ele tem uma força ofensiva muito grande e para ele ter, de repente, compensado essa força defensiva, o Alisson faz essa recomposição do lado esquerdo muito bem. Tanto que a gente já viu o Alisson brigando 3, 4 vezes por bola na defesa, que às vezes era bola, teve uma bola, por exemplo, contra o Tupi, se eu não me engano, não é isso? Foi. Que ele chegou cortando a jogada, que é exatamente o espaço onde ele tem que trabalhar e fazer a cobertura quando o Diogo Barbosa sai. E ninguém tem dado atenção para isso. Vou sair em defesa também do Ariel Cabral. Tem gente falando, ontem eu vi muita gente falando, Ariel Cabral parece uma enceradeira, só encera e tal. O Ariel Cabral, em todas as partidas importantes do Cruzeiro, ele foi muito bem. Tudo bem, errou naquela partida contra o Volta Redonda, deu um passe que não deveria ter dado, resultou no gol do Volta Redonda. Mas a partida contra o Atlético do Ariel Cabral foi impecável. Foi o melhor em impecável, campo, né? O melhor em campo, sem dúvida nenhuma, tá? O que eu quero falar em 2 parâmetros assim? Tá errado quem critica? Não. Tá errado quem defende? Também não. São duas... É uma faca com 2 legumes, né? Essa é a grande... É uma faca de 2 legumes, né? Como dizia o... É faca de 2 gumes. É faca de 2 gumes. Mas Vicente Mateus falava que era faca de 2 legumes, né? Só fazendo aqui a menção aqui. O que acontece em relação a isso, gente? O cruzeirense ser exigente é muito bom, porque nós somos o gigante que nós somos hoje, porque a torcida do Cruzeiro é chata, é exigente, tem que continuar sendo. Tá entendendo? Só que vamos respeitar os nossos atletas, vamos respeitar o trabalho do Mano Menezes. Tem trabalhado muito bem o Mano Menezes até aqui. Com certeza o Lucas Silva vai entrar no time do Cruzeiro, porque toda vez que ele entra, ele dá velocidade no meio de campo. Não que ele seja jogador rápido, os passes dele dá velocidade, porque ele sabe explorar bem os laterais, ele explora bem os nossos pontas, ele trabalha a bola de uma maneira que o ataque ele fica muito mais perigoso e muito mais veloz. Né? E aí, com isso, o Cruzeiro ganha uma movimentação impressionante. Com certeza ele vai ser o titular e o Henrique vai se manter. O chefe falou uma coisa interessante aqui, que tem gente pedindo que o Henrique saia do time, né? Isso eu acho um absurdo. Por que eu acho um absurdo isso? E isso eu critico mesmo quem fala isso. No jogo contra o Atlético, quando o Henrique sai, entra o Hudson. O Hudson entrou mal? Não. Entrou super bem. Mas o Atlético não deu uma crescida na hora que o Henrique saiu? Isso quer dizer o quê? Que o Hudson estava mal, o Ariel Cabral? Não. Quer dizer que o Henrique, ele domina melhor aquele meio de campo do Cruzeiro. O pessoal respeita aquele setor. Ele conhece melhor, sabe como trabalha o meio de campo do Cruzeiro. Isso é uma questão de entrosamento, certo? O Hudson entrou, finalizou na partida, deu passe, interceptou jogada, jogou muito bem, anulou praticamente o meio de campo do Atlético, mas o Atlético chegava bem. Mas o Henrique, ele domina aquele meio de campo ali. E pra mim, sem dúvida nenhuma, é Lucas Silva e Henrique que vão atuar por ali. Mas vamos ter respeito pelos nossos atletas. Falei primeiro do Léo, agora saí em defesa do Alisson. E pra mim, os únicos que estão ainda meio fora do tom nesse time do Cruzeiro ainda, mas que com certeza o Mano Menezes já tá sabendo trabalhar, sabe como fazer de repente que eles se recuperem, pra mim, é o Alex, né? Que veio da categoria de base, mas também acho que tá usando bem. Tá no tempo. Tá meio tímido, mas cedo ou tarde vai deslanchar. Jogou bem contra a Chapecoense, vamos falar aqui. Meio tímido, mas atuou bem contra a Chapecoense. O Elber, que quando entra realmente não tem entrado muito bem, mas a gente sabe do potencial do Elber, sabe como ele joga, mas a torcida realmente é impaciente nesse sentido, né? E, na verdade, eu não tenho gostado tanto do Manuel quando ele entra, mas sei da categoria do Manuel, mas aí é uma coisa pessoal minha, porque eu acho que o Manuel tem dado muito chutão e tem destoado um pouco daquela saída de bola do Cruzeiro, certo? Mas não quer dizer que tá jogando mal. Eu só acho que tá meio afobado quando entra assim, entendeu? Mas eu saio em defesa de todos. O Gão, só dá tempo ao tempo e, sem dúvida nenhuma, o Mano Menezes vai ajustar e encontrar a equipe titular. O Gão colocou 2 assuntos aí que é até bom a gente debater aqui. É o seguinte, o Manuel, eu acho que o Manuel hoje é reserva no time do Cruzeiro. Eu acho que ele é reserva. O Cunha Caicedo, eu acho que é o titular. Porque ele já voltou, já tem uns 3 jogos, 2, 3 jogos.
que o Manuel voltou, e ele não está sendo Só um usado. parênteses, né? Que maravilha debater com esses zagueiros, né? Pois é. Então eu acho... sobre Manuel, então eu acho que o Manuel hoje... Que maravilha debater sobre o Manuel hoje é reserva do Conte Caicedo. Uma coisa que o Gão colocou aí é o seguinte, emocionalmente, eu vou citar 2 jogadores do Cruzeiro, que a gente hoje discute a condição de titular desses 2 jogadores, é porque nós temos jogadores pedindo passagem para entrar na equipe. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha para você ver. Que maravilha, o Alisson, né? O Alisson ali com o Thiago Neves e o Lucas Silva com o Ariel Cabral. Olha para você ver. São 4 jogadores que todos 4 têm condições absolutas de serem titulares no time. Mas você vê o torcedor pedindo esses jogadores. Se fosse o contrário, se os 2 tivessem titular, eles estariam pedindo a mesma coisa. Não, e olha que ainda tem Você Romero, tem Lucas Silva, aí tem Romero, ainda tem Hudson, né? Ainda tem jogadores ainda que estão bons que podem entrar no time também. Não, mas se fosse o contrário, né, Alexandre? Se fosse o contrário, se fosse o Alisson titular e o Lucas Silva, tava todo mundo pedindo, o Lucas, põe o Ariel no lugar do Henrique, põe o Alisson no lugar de fulano de tal. Agora todo mundo, vocês dois falando do jogo de ontem, o time era muito fraco, mas algumas coisas, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, eu achei, por exemplo, não sei se foi impressão minha, eu achei o Arrascaeta pelo lado esquerdo ali, não funcionou tanto igual ele estava funcionando, né? Concordo. Eu não sei se quando pegar um adversário mais... não sei se ele vai jogar ali meio sacrificado, ali aberto pela esquerda. Eu achei que ele ficou bem deslocado ali e ele, que na minha opinião estava sendo o grande jogador do Cruzeiro, ontem foi super coadjuvante. Fez aquele gol ali no último lá, mas foi coadjuvante. Então eu não sei se na sequência de jogos ele vai recuperar aquele belo futebol jogando ali pela esquerda. Agora tem um detalhe aí esse menino aí. Porque como o Gão falou, o Alisson ajuda muito o Diogo Barbosa. Ajuda. E aí quando pegar um time mais ofensivo que parta ali, o Arrascaeta volta ali, compõe tudo, mas ele tem perfil nem característica. Mesmo aquele time sendo muito fraco, teve muitas bolas ali do lado esquerdo do lugar do Diogo Barbosa. Muitas bolas. Se você for olhar quem recompõe muito bem, é o Alisson do lado esquerdo e o Robinho do lado direito. São 2 jogadores que voltam muito. Agora o Robinho joga muita bola, né? Não, joga demais. O Robinho joga muita bola. Ele põe a bola onde ele quer. Nossa. Ontem era para ele ter feito uns 3, 4 gols ali, viu? Porque ele estava tentando de todas as maneiras, ele estava tentando. E aí, ele mesmo estava xingando ele mesmo. Muita gente, o Gão deve ter, você também, questionando porque o Cruzeiro ontem podia ter batido todos os recordes que a maior vitória do Mineirão é do Cruzeiro e contra o Flamengo de Varginha e tal, porque o Cruzeiro poderia ter feito a maior goleada ontem, que o Rafael Sobis poderia ter feito 6, 7 gols, tornado o maior jogador brasileiro, etc. Recordes pessoais e recordes coletivos. Mas você viu que o time não estava querendo, mas não, mas isso aí é natural, né, Alexandre? Isso é natural. A gente quer que o time ganhe sempre de 10, 11, 12. Como já estava 5 no primeiro tempo e a facilidade, já podia, para eles mesmos, ficar na história do clube. Mas sabe o que acontece? É o risco que você não pode se permitir a correr. No primeiro tempo, o Cruzeiro jogou com muita intensidade, chegou com muito volume de jogo. Fato. Matou o jogo rápido. Foi. O Rafael não pegou uma bola. No segundo tempo, quando você entra com o time, eu vou lembrar vocês, por exemplo, Luiz Felipe Scolari em 2002. O Brasil fez um amistoso contra a Malásia, se eu não me engano, um pouco antes da Copa. E o Brasil podia ter colocado 8, 9, 10 gols. Lá foi até lá. 10 gols. E ele ainda tira o Ronaldo Fenômeno, né? Se eu não me engano, ele tira o Rivaldo, coloca os jogadores e tal, e todo mundo criticando. Pô, por que você não colocou 10, 11 e tudo mais? Aí um jogador meu machuca, tira ele da Copa. Não é? Ou seja, essa fase de pré-temporada é muito perigosa, porque o jogador ainda está se adaptando, ele ainda está pegando o condicionamento físico. Você pode ver que o Cruzeiro ainda não está todo mundo 100%. Você vê jogador ali voando igual o Diogo Barbosa, mas é fininho, né? Então, ou seja, o condicionamento dele ele pega rápido. Outros jogadores nem tanto. Então, com certeza, o Mano Menezes chegou no vestiário e falou assim, beleza, tiver chance, faz. Mas tira um pouco o pé, porque senão... não vai na dividida, arrisca. Não. Gente, foi uma bola boba, o Caicedo sentiu. Uma bola boba. Aí imagina, você tá jogando com um cara lá, o cara tá jogando a vida dele, você não. Você sabe que o time lá é limitado, né? Aí o Cruzeiro chega e o Sobis vai dividir uma bola com um zagueiro, por exemplo. Acontece uma lesão e o cara fica 3 meses parado, tá louco. Olha o prejuízo. Não pode. O Caicedo lá, ele foi dar um carrinhozinho, né? Foi jogar a bola pra fora. Ele jogou a bola pra fora. Foi isso. Tira o pé, já tá ganho. Mas, falando em lateral esquerdo, que o Gão falou, só não dar os parabéns hoje pro um dos 2 maiores laterais
que eu vi no Cruzeiro, aniversário do Nonato, hoje 50 Nonato. anos. Raimundo Nonato? Aniversário dele? Hoje 50 anos que ele está fazendo. Parabéns, Nonato. Faz a pergunta que você ia fazer aí, que você falou. Nonato ou Sorinho? Nonato. Eu não sei. Né? Nonato. Eu fico na dúvida. Eu deixo para vocês dois. Não, eu vi Nonato e vi Sorin jogar. Também, eu vi os dois. O Sorin foi muito raçudo, o Sorin foi muito guerreiro, mostrou muito o espírito da camisa. Mas o Nonato faz parte da geração de 90 e, assim, Nonato faz parte da minha história de infância e de adolescente. Então... E falar em aniversário do Nonato, a gente mandou um abraço. E mandar um abraço também pro Vanderlei, que não está aqui hoje com a gente. Vanderlei, tá fazendo falta aí. Vanderlei tá fazendo uns tantos. Nonato 50, ele não sai daqui, tem a picanha lá na casa do Vanderlei. Vamos lá pegar o picanha agora. Vamos pra aí, viu, Vanderlei? Vamos pra aí, viu, Vanderlei? Gente, vamos falar dos nossos parceiros que nos ajudam a levar esse programa para você, torcedor. Vamos falar da Sorveteria Guilato. Sorveteria Guilato ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Lá você encontra, olha, açaí, crepes, sorvetes, picolé, sensacional, gente. Ó, aí, tá vendo aí, ó? Até o Vascaíno esteve lá e achou que é espetacular os produtos lá. O cameraman Vascaíno. O Ferrari também esteve lá com a família. Sensacional. Aí, a namorada do Hugão aí, ó. Namorada, né, Hugão? Olha o sorvete, gente. Sorvete, picolé, espetacular. Lá tem um parquezinho pra criançada brincar também. Fica à vontade. Os produtos são de alta qualidade. Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Com esse calorão, carnaval aí, dá uma passadinha lá na Sorveteria Guilato, pessoal. E vamos falar também da água sanitária do Grupo Super Globo. Olha, a família do Grupo Super Globo aumentou, gente. Antes era só água sanitária Super Globo, não é isso? Todo mundo conhece aí no mercado, no supermercado. Agora tem a família multiuso, sensacional para as limpezas de fogão, geladeira, desinfeta, tudo, gente, da Super Globo. Tem o campestre, o original, o 5 em 1 e o floral. Gente, sensacional os produtos da Super Globo. Vá no supermercado, mais perto de sua casa, você vai encontrar, experimenta os produtos da Super Globo. Desde 1938, gente, exibindo e dando qualidade para sua casa. As donas de casa que adoram, tá? Qualidade e tradição há várias gerações. Super Globo, esse é o produto de qualidade. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com o programa do Cruzeiro. É rapidinho, é pai bola, voltamos já já. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Liginho. Abriu na ponta pro Ronaldo, chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou, dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou, acabou, teve gol! Golaço! É gol do título! Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo.